Hoje, dia 22 de outubro, e nós temos a alegria de abrir a nossa Semana da Filosofia no dia de São João Paulo II. E hoje recebendo a presença do filósofo e professor Felipe Neri, ao qual nós vamos dirigir algumas perguntas. Professor Felipe Neri, o senhor disse um ponto importante e que a opinião ela tem que ser demorada, tem que ser refletida. Como resgatar essa opinião, essa valorização das opiniões bem fundamentadas nesse tempo de mídias digitais e afirmações instantâneas? Maravilha. Olha, é uma boa pergunta, tá? Eu acredito o seguinte, a gente tem que gastar um tempo fazendo o que os grandes fizeram. Lendo, depois de leitura, fechar o livro. Gastar tempo pensando um pouco naquelas ideias. Gastando esse tempo fazendo síntese sobre isso, indo a outras tantas leituras, como que construindo um quebra-cabeças, retirando delas a essência da verdade, ou seja, não é só a memória sensorial, aquela que você guarda o texto, é você ter a memória intelectiva, é você buscando extrair a verdade, se a leitura é boa, se a leitura de alguém que de fato tem valor, você extrair isso para você ir juntando. Então, depois de um certo tempo, buscando, acontece quase que um fenômeno de você consegue ir enxergando. É como se fossem flashes da contemplação. Você vai entendendo melhor as coisas. Então, depois desse tempo, por isso que, inclusive, aqui são seminaristas. Os seminaristas da antiguidade que faziam? Não falavam nada, eles não tinham opinião. Assim, por quê? Porque eles estavam diante dos grandes. Você imagina o que é ouvir São Tomás falando, o que é São Boaventura falando. Você não quer falar, entende? Você quer ouvir esses homens. Então você quer ouvir, aprender a raciocinar, desenvolver o juízo moral, aprender a bem raciocinar. Então, num período de tanta opinião, a melhor das coisas é silenciar, observar, para poder aprender. Muito bem. E hoje também temos a alegria de celebrar o dia de São João Paulo II. Para o senhor, qual que é o grande legado, qual que é o grande apostolado que esse santo, Papa e filósofo, nos deixa e que ajuda também nessa contemplação da beleza, nessa contemplação da verdade? Olha, é fácil falar de São João Paulo II por um motivo. Eu publiquei uma obra chamada Cultura da Morte, o Grande Desafio da Igreja. E ali tem um trecho onde fala que João Paulo II, ele próprio, disse: considero um marco central do meu pontificado, a encíclica Evangelho da Vida. Então, as pessoas fazem recortes de São João Paulo II e tiram do enquadramento de um homem de convicção, portanto, de grandes critérios e profundos, ele vendo o sofrimento do nosso tempo. É uma encíclica que ele mostra a beleza da vida, mas ele denuncia, ele mostra o erro. Então, hoje eu vejo que as pessoas elas ficam sem saber realmente diante do erro o que fazer. O lobo está vindo atrás das ovelhas e você precisa mostrar que é um lobo, precisa ajudar a ter critério de perceber, entende? Então, João Paulo II fala isso, ele volta da ONU, ele diz: Nações Unidas, digo apenas, convertei-vos, repensai, deixando muito claro isso, João Paulo II. Então você vê ele na 8ª Jornada Mundial da Juventude dizendo: conspiram objetivamente contra a verdade, e mostra quem conspira contra a verdade. Então vejo que é um homem que quer ajudar você a ver a verdade. É um Papa que estava mostrando a pessoa voltar para aquilo que precisa ser feito, voltar a devolver a verdade às pessoas. Então a denúncia dele está empapada, empapada de você assim, olha, voltemos à verdade. Demos as mãos a que ele está sofrendo, vamos tirar dos sofrimentos. E no caso aqui, os alicerces do cristianismo estão sendo atacados. Quando se fala que ataca a vida, a família, a educação dos filhos, porque estão alicerçados. Os pilares dessa sociedade são cristãos. Então eles querem fazer ruir essa sociedade para nascer uma nova sociedade, um novo homem. Por isso toda essa agenda internacional, que quem denunciou com maestria foi o Papa João Paulo II. Então vejo sim, um Papa atual e que está mostrando, não só já passou, mas continua mostrando para nós esse caminho de entender a nossa situação através da verdade. Muito bem, falando sobre verdade, uma última pergunta. O senhor disse que passou por diversas religiões e há 20 anos conheceu a grande verdade da sua vida, que é a fé católica.
para o Senhor, na prática, então, qual que seria essa grande importância de uma adequação honesta do nosso intelecto à verdade? Bom, eu aprendi que não pode haver contradição entre palavras e ações. Aqueles que creem devem viver como creem. Portanto, não adianta ensinar as pessoas se a gente não aceita isso, entende? Então, você não pode falar uma coisa para as pessoas e ver outra diferente. Eu tenho filhos, então não adianta falar para eles, filhos, vivam os mandamentos, e eu não vivo os mandamentos. Falar para eles, filho, não pode falar mal das pessoas, e eu falo mal, né? Porque eles estão me olhando. Entende? Então, eu acredito com sinceridade, né, que a gente não vai ter forças para viver assim. Então, o que eu aprendi no primeiro dia da minha conversão, e é o que eu persigo, é o que li nos grandes santos, que nessa vida é buscar a Deus, cooperando com a graça dos sacramentos na vida de oração, solitária, diária, constante, perseverante, independentemente se está gostando ou não está gostando, buscando a fundo e vivendo antes da oração o que você quer ser na oração, engendrando para o coração e para a sua mente, pela janela dos sentidos, né, com filtros, né? E isso é bonito, mas realmente é muito mais que bonito, é verdadeiro. Então, essa é a verdade que pelo menos toca na minha vida desde que me converti, né, que é buscar não ter contradição entre as palavras que digo e o que tem dentro do coração. Muito bem, nós agradecemos muito então ao professor Felipe Neri e pedimos pedindo a santidade e pedimos que o Senhor então tenha um apostolado abençoado pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria. Muito obrigado. Amém. Vocês também.